Nessa temporada, a gente está estudando a justificação pela fé, descrita por Paulo na carta aos Romanos. A gente tem aprendido que a fé nos salva, e não a nossa obediência, nem mesmo o nosso estilo de vida bacana ou até mesmo a lei. Nada disso nos salva, mas então surge a maior de todas as perguntas do mundo inteiro. Se as obras não podem nos salvar, por que então não ficar de boa e continuar pecando? Calma, que no episódio de hoje você vai ter a sua resposta. E aí galera, tudo beleza por aí? Eu sou o Vitor BJ e esse é o vlog da Escola Sabatina Jovem, o nosso espaço para estudar a Bíblia no conforto da internet. E hoje o tema é esse, justificação pela fé. Será que ela é pretexto para folia, para safadeza e para libertinagem? Pergunta quente. Tem muita gente que confunde graça barata com graça preciosa. Graça preciosa é o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, morrendo e pagando com sua própria vida o preço da nossa liberdade. Isso é coisa boa, é coisa de qualidade. Graça barata é uma imitação falseta, xing-ling, porque ela prega que Jesus deu a salvação e por isso eu posso viver a vida pecando deliberadamente. Isso é coisa grotesca. E pode ficar pior. Não caia nesse engano, chuta que é macumba. E as pessoas que vivem e pregam essa graça barata, elas saem por aí curtindo a vida adoidada. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. A gente tem que curtir a vida sim, mas curtir da maneira certa, com a felicidade de estar liberto pela graça de Deus. E para quem acredita nessa falácia chamada graça barata, Paulo deixa um recadinho para você. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo em pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Paulo diz que nós não devemos pecar, porque nós morremos por pecado. E ele reforça essa ideia falando que quando a gente é batizado, a gente é sepultado para uma velha vida, uma vida de pecado, e ressuscitamos para uma vida nova. Você mergulha na água como se estivesse deitando na sepultura e retorna como se estivesse ressuscitado. Metafórico? Sim, mas muito real. Morre o velho homem, o homem de pecado, e nasce o novo homem, o homem liberto. E não é que o cara deixa de pecar, claro que não, mas ele deixa de servir ao pecado. Por isso, escolha hoje morrer para o pecado e viver governado pela graça e pelo amor de Deus. E o batismo é uma expressão pública de tudo isso. Por isso, gente, chega mais perto, chega mais perto. Vem, é isso aí. Aceite Jesus hoje como seu Salvador. Se você ainda não for batizado, seja, para que você viva uma vida nova, uma vida governada pelo Espírito. Pois é, uai, quem disse que nosso vlog não é lugar de batismos e salvação também? Esse é o propósito principal e único desse programa. É isso aí mesmo, pastor Luiz. Mas ó, a gente não pode se enganar. Não ser governado pelo pecado não é o mesmo de não ter que lutar contra ele, entendeu? Por isso, fica a dica. Vigie, como diz lá no verso 12. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos seus desejos pecaminosos da natureza humana. Nosso coração é por natureza igual aquela música do Marcos e Bellucci. Marcos e Bellucci. É isso aí mesmo. Só que a gente é o contrário. A gente é 99% coisa que não presta e 1% anjo, se é que eu posso dizer assim. Ou seja, nascemos pecadores e somos zoados por natureza. E o pior, a gente não pode mudar isso. Mas a boa notícia é que podemos nos consagrar a Deus, consagrar a Ele as nossas vontades e escolher servi-lo, e não servir aos nossos instintos duvidosos. Mas olha só, isso aqui tá bom demais. Então vamos pôr polêmica nesse negócio. Bora ler o verso 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então a lei é ruim, é? O que vocês me dizem? Pois bem, se você já acompanhou o estudo até aqui, você já percebeu que a lei não é ruim. O papel dela é nos mostrar
mostrar os nossos erros e a nossa necessidade de salvação. Então, não tem como a lei ser má. O problema é quando a gente usa a lei como um instrumento de salvação. Aí a gente cai no legalismo, que é justamente o contrário do que Paulo aconselha. Paulo estava dizendo aos romanos que o cara que vivia debaixo da lei, controlado pela lei, ou seja, debaixo da estrutura judaica praticada naquele tempo, com as regras, regulamentos feitos pelos homens, essa pessoa estava sendo governada pelo pecado. Por outro lado, o cara que vive debaixo da graça, ele vai ter vitória sobre o pecado pelos méritos de Cristo e porque a lei está escrita em seu coração. Eu já entendi agora. Mas a polêmica ainda em outro ponto. Romanos 6,14 é uma das passagens que o pessoal cita quando tenta argumentar que o sétimo dia, o sábado, foi abolido. Mas olha, não é isso que o texto significa. Afinal, como a lei moral poderia ser eliminada e o pecado ainda ser uma realidade? Nós até já falamos disso. A lei moral é que define o pecado. Se você der uma olhada nos textos anteriores de Romanos, vai ser muito difícil você imaginar Paulo do nada dizendo, olha, a lei que define o pecado, os 10 mandamentos, foi abolida. Não, ele não diz isso. Será que isso faz algum sentido? Não. Ainda no capítulo 6, Paulo conclui, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que texto massa. O pecado domina, ele faz a gente pagar o seu salário com a nossa própria vida. O resultado do pecado é a morte. Não viva governado por ele, não vale a pena. Eu sei que o pecado é aparentemente bom, é legal, até gostoso no primeiro momento, mas no final, galera, o resultado é a morte. Não caia nessa. Deixe a vida governada pelo pecado de lado e hoje aceite o presente gratuito de Deus, que é a vida eterna que nós temos quando estamos unidos a Ele. Você aceita esse presente? Responda isso para Deus agora, hein? E que Deus abençoe a sua vida. E a gente se encontra de novo aqui semana que vem. Um abraço, galera. Foi? Foi. Tem vários falando. Para uma vida nova. Sumir? É isso aí mesmo, tio Luiz. Tio Luiz é muito respeito, não?